E aí, folks? Começando mais um vídeo Jornada Funny. Um dia bem peculiar hoje. Gostei bastante do meu desempenho hoje, bastante mesmo. Estou muito satisfeito com o meu desempenho. Foi um break-even, mas estou muito feliz mesmo com a minha abordagem hoje, né? A forma com a qual eu reagi às situações, ao price action. Então, com certeza é um dia aí que eu estou bastante satisfeito com o meu desempenho, certo? Vamos lá. Antes de comentar, tenho várias coisas a comentar para vocês. Vamos agradecer. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de trabalho. Independente do resultado de hoje, eu aceito. Não temerei, pois o Senhor me colocou aqui por um motivo maior. Cada dia eu me torno mais experiente. Hoje eu me torno melhor do que ontem. É apenas uma questão de tempo. Eu aceito o processo, estou no caminho certo. Então, pessoal, hoje foi um dia, cara, bem desafiador, tá? Foi um dia bem desafiador, mas para mim o viés estava completamente transparente, estava translúcido, certo? Então eu só estava esperando pelo momento certo para tentar capturar esse movimento. Ah, tem, tem alguns fatores que eu quero trazer aqui para vocês, fatores esses que são extremamente primordiais e eu realmente espero que sejam produtivos aí para vocês em análises posteriores, certo? Então, vamos lá, pessoal. Observando o tempo gráfico diário, eu realmente espero que esse vídeo não seja tão grande, porque o último vídeo que eu fiz, acho que foi o último, né? Deu 40 minutos e eu pensei que ia dar no máximo 15. Eu simplesmente falei, me empolguei e deu 40 minutos, eu nem vi. Eu tinha coisas para fazer, enfim, eu realmente espero que eu não me empolgue tanto dessa vez, por mais que seja insightful, né? Por mais que seja bom para vocês a duração do vídeo, porque eu trago bastante detalhes e tudo mais. Mas enfim, vamos lá. Então, pessoal, hoje o dia estava muito claro de que a gente ia subir. Tipo, muito claro, estava translúcido, certo? Só estava antecipando por algum tipo de gatilho em discount para que eu pudesse capturar o movimento de alta, certo? Então, a gente está buscando all-time highs, está muito claro isso. O preço ainda vai capturar all-time highs, provavelmente vai ser feita hoje durante a tarde, muito provavelmente, ou simplesmente agora na sessão do almoço. Mas possivelmente podemos observar mais aí na sessão do almoço ou na sessão da tarde, certo? Abrimos aqui o dia de hoje, estamos em premium, estamos em uma premium bem alta. Então o que é que eu comento para vocês lá? Quais são os insights, quais são os protocolos que eu falei com vocês em aulas, em vídeos anteriores? Lembra lá do protocolo de Alta Mais? Eu realmente espero que eu tenha explicado aqui, ou se eu estou confundindo o que eu expliquei, não aqui no YouTube, né? Mas eu tenho certeza que eu expliquei. Mas enfim, se você traçar Fibonacci, né, Standard Deviation dos pavios, tanto no Discount Wicks como nos Premium Wicks, certo? Discount Wick seria o pavio inferior dos candles e o Premium Wick seria os pavios superiores, certo? Dos candles. Então, quando a gente está bullish, antecipando preços bullish, certo? Esses pavios eles tendem a ter sensibilidade de desconto, certo? Então, quando você está acima de um pavio premium, quando o preço testa ele por cima, você tende a obter uma sensibilidade de desconto. A mesma coisa quando você está acima de um pavio discount, certo? Ele tende a ter algum tipo de reação bullish. Então, quando se traça esses pavios para a direita, eu realmente estou falando certo, pavio, né? Pavios, e eu estou falando correto. Porque tem várias pessoas que falam pavis, várias coisas, mas eu estou falando correto. Então, maravilha. Quando você desce para os time frames menores e você coloca os quadrantes, né, nesses pavios, aquele pavio lá do diário, são esses quadrantes que eu marquei aqui, você tem possíveis pontos de alta probabilidade do mercado buscar e reverter, certo? A gente estava trabalhando aqui ontem. Esse foi o nosso nível de opening gap,
certo? All Time High está bem clara ali em cima. E eu tinha comentado com o pessoal ontem, de análise, né, durante a noite, de que nós tínhamos dois cenários possíveis de acontecer. Que a gente poderia ver simplesmente um time mais entregue, sem retracement, e o segundo cenário é o retracement para depois a gente ver all time mais. E aí eu tinha comentado sobre onde o preço poderia buscar fazer esse retracement e quais seriam os pontos de alta probabilidade. Os pavios, certo? Os pavios são as suas principais zonas de alta probabilidade para você observar um reversal, uma reversão de preço. Principalmente quando você tem outros insights, né, outras informações no intraday. Que informações são essas, Gabriel? Eu vou comentar com vocês quando a gente descer os time frames, certo? Então, maravilha. Aqui nós tivemos uma consolidação feita durante a sessão de Londres, certo? Então, Londres fez uma consolidação, deixou o Relative Close, fez essa high aqui no início da sessão de Nova York. E quando a gente iniciou Nova York, especificamente na Inter, 9,5, qual é a sua primeira antecipação? O que é que tem que vir na sua mente, assim, puf, na hora? Ora, nós estamos buscando all time mais, nós temos London Lows embaixo e nós temos os quadrantes dos pavios diários, especificamente do pavio diário embaixo, especificamente o quadrante superior e principalmente o consequente encroachment. Pessoal, quando vocês estão bullish, tá? Eu já falei aqui que eu vou fazer uma aula falando só sobre ineficiências, tudo que você precisa saber sobre isso. E esse é um dos fatores mais importantes também. Porque quando a gente está bullish, o consequente encroachment não deve ser visitado. E se visitado, o preço deve reagir com bastante força dele. Porque quando a gente está em entrega bullish, o algoritmo ele não vai passar muito tempo em discount. São momentos específicos e durações muito pequenas no qual o algoritmo oferece o preço em discount, certo? Então, esse oferecimento de preço vai ser muito rápido. Ele tende a ser rápido e a reação que você obtém dessa região é forte. Então, maravilha. Estávamos trabalhando aqui, 9,5. O que é que você antecipa? Ora, o Judas, certo? O Judas que você antecipa, quando você está bullish, ele deve ser bearish. É tipo o grau que a gente sempre fala aqui, é o gospel que a gente sempre fala aqui. Então é automático esse pensamento, certo? Então maravilha, o preço chega lá embaixo, buf, e visita, se encontra com o consequente encroachment do pavio diário. Ah, Gabriel, mas não tem nenhum fair value gap para você ver, para você de fato ver a importância desses quadrantes. Porque o preço não visita nenhum tipo de fair value gap aqui no 15 minutos. Ele simplesmente para aqui e reveste. Por quê? Porque é um quadrante no pavio diário. Um quadrante muito importante que é o consequent encroachment. Aí vamos lá. Quais os outros fatores que vão inferir ou aumentar a probabilidade de que o preço está simplesmente buscando por uma região de desconto? Aí é quando você vai descer os tempos gráficos menores, certo? Bom, eu vou deixar aqui o 15 minutos do lado para ficar claro, certo? De onde eu estou observando. Aqui nós temos o consequent encroachment, quadrante superior, high, certo? E olha o que nós temos aqui, pessoal. Olha tudo isso aqui, certo? Por que eu estou circulando tudo isso? Porque, olha, você tem uma high feita exatamente abaixo de o que? Que linhas são essas? Olha, para quem está todo dia fazendo a mesma coisa que eu faço, que eu explico, que já conhece os conceitos, com certeza essas linhas aqui vão estar marcadas, que nada mais são do que o New Day Opening Gap de ontem, certo? O preço de fechamento das 5 horas, certo? A abertura de 16 horas e o preço de fechamento das 5 horas da tarde, 4h59, beleza? Bem acima de uma buy side. Perceba que a buy side não toca no New Day Opening Gap. Isso é engenharia de liquidez. É exatamente o que você quer observar quando o preço ele quer ir em determinada região. Ele cria liquidez na direção da onde ele quer, certo?
Então, percebam onde está essa high. Essa foi a high criada exatamente aqui às 8h25, ou seja, pre-market de Nova York. É muito importante a liquidez da sessão de Nova York, a sessão pre-market, que se estende das 7 até as 9h30. Certo? A liquidez que é criada nesse período, pessoal, é primordial, porque 90% das vezes você vai ver essa liquidez sendo engajada. Certo? Então, maravilha. Você já conseguiu determinar o viés do tempo gráfico maior? Show? Você já estava antecipando para onde é que o preço estava indo nos tempos gráficos maiores? Você conseguiu saber até onde o preço poderia buscar numa possível retração de baixa nos Judas do movimento de baixa, certo? O movimento contrário ao movimento principal. E também você conseguiu observar, de fato, o mercado priming, que é criando liquidez no viés, né, em direção ao viés principal, que são essas relative currais criadas aqui. Então tá tudo bonitinho para o preço subir depois de buscar a região de desconto necessária. Aí maravilha. O seu trabalho agora é saber até onde o preço pode buscar essas regiões de desconto. Quais são as regiões máximas que o preço pode buscar. Aí é um trabalho de experiência, certo? Maravilha. O preço abriu, primeiro fair value gap apresentado, visitou o primeiro fair value gap apresentado, só que ele capturou as seus sites? Não. Então, esses seus sites estão aqui, certo? London está aqui. Aqui é seu site em Londres. Ele capturou aqui nesse movimento de baixa? Não. Então, muito provavelmente, o primeiro fair value gap apresentado vai ser utilizado para entregar nessa liquidez, certo? Essa subida aqui é uma subida fake, apenas para fazer o redelivery dentro de uma ineficiência e depois entregar para baixo. Então você não vai ser pego nesse rally, você não vai comprar esse rally. Maravilha, o mercado busca, bufo, captura. Agora aqui você já deve ficar atento, porque principalmente aqui, né, abaixo, depois da captura dessa saída de Londres, principalmente depois do toque no consequente encroachment do pavio diário, você já pode estar observando algum tipo de reação bullish. E é exatamente nessa região, certo, que você quer observar reações, sensibilidade em desconto. Então, maravilha. O preço testa essa região de desconto, que é o consequente encroachment, e faz essa primeira reação. Maravilha. Fizemos o Changing State of Delivery, Market Shoot Shift, tivemos o Fair Gap, e aí foi quando eu tentei a minha primeira operação. Vocês vão ver aqui que minha primeira operação eu entro. A minha primeira foi aqui, porque a gente fez essa captura, tocou no consequente encroachment lá embaixo, e fez esse Changing State of Delivery aqui às 9h46. Eu tentei uma primeira operação com um contrato, certo? Sempre estou tentando manter esse risco reduzido no primeiro trade, né, para depois, caso o preço confirme ou me dê informações de que ele vai continuar, eu faço uma pirâmide, né, que é entrar com mais contratos. Só que aí o preço foi lá e me estupou, maravilha, só que eu ainda estava esperando a reação. Então, aqui o preço tem condições de trabalhar bastante durante esse período, principalmente na primeira hora de trade, que é onde o preço tende a formar a lua do dia. Então, desde 9h30 até as 10h30, eu vou estar atento para ver onde o preço tende a buscar e fazer a reação que eu quero, certo? Então, maravilha, o preço fez mais uma captura, cavou mais embaixo do consequente encroachment e depois fez mais uma reação. Foi quando eu entrei novamente no Change State of Delivery, o preço trabalhou, deixou esse fair value gap aberto e quando ele visitou a high desse fair value, eu entrei com mais um contrato. Mais um contrato porque eu estava gostando dessa reação, deixando esse fair value gap a maior parte aberta, mas sem problemas. O preço foi lá e capturou mais uma vez. Aí, maravilha. Foi quando eu esperei. Agora eu tenho que esperar, certo? Eu preciso esperar algum tipo de informação. Foi quando eu confiei de que o mercado tinha interesse de buscar o primeiro fair value gap apresentado da segunda-feira. Seria o ponto máximo. Foi o fator principal que eu determinei. Olha, eu já tentei 2 trades. Eu tentei um trade com um contrato, não foi. Tentei um trade com 2 contratos, não foi. Então, se o preço fosse em mim aqui nessa movimentação de alta, ele vai.
porque já foi o máximo de trades que eu tentei aqui nessa região. Eu só vou tentar mais uma vez com um contrato, ou seja, risco reduzido pela metade, caso o preço venha me oferecer uma informação muito mais clara, que é buscar o ponto máximo que eu queria, que era o primeiro fair value gap apresentado de segunda-feira. Perceba como o preço prima o primeiro fair value. Ele prima, como é que ele prima? Ele deixa o relative close, sobe, certo? Captura essa buy side de curto prazo, visita o primeiro fair value apresentado e depois vai lá embaixo. E isso daqui, quando ele faz essa busca, maravilha, meus olhos voltam a ficar atentos por uma possível movimentação de alta. E aí, quando eu tenho a capacidade e a confiança de confiar em mais um trade, porque nós buscamos mais uma vez a discount, deixando várias relative empurrais para cima. Certo? Essa movimentação de alta, ela só limpou essa raiz. Ela não limpou as raízes principais, que são elas de lá de cima. Então, tudo isso daqui é em linha de liquidez. Então, é mais uma oportunidade mais barata ainda de buscar uma possível compra. Foi quando eu observei o primeiro toque, esperei ver se esse fair value, que é o gauntlet, seria violado, certo? Esse é o gauntlet. Só que o preço respeita, faz mais uma captura, consequente impor do primeiro fair value apresentado, e aí ele viola o gauntlet. Maravilha, era tudo que eu queria. Porque nós estamos em várias componentes, nós estamos buscando, né, abaixo do consequente encroachment do pavio diário e voltando acima dele, se eu colocar aqui para mostrar em todos os intervalos, você vai ver onde é que está. E quando o preço captura embaixo e volta acima, com o fair value gap praticamente presente na linha, certo? Esses são os seus melhores fair value gaps, são os fair value gaps de alta probabilidade, certo? E teoricamente esses fair value gaps, quando eles estão com delivery bastante bullish, idealmente eles devem permanecer abertos. Certo? Foi quando eu entrei novamente. Aí eu fiz mais uma entrada. Eu sem querer estava. Quando eu terminei, tá, de tomar esse segundo stop, eu mudei para minha conta dele para continuar observando caso eu quisesse operar, né? Ou sei lá, fazer qualquer outra coisa, não operar dentro da minha conta. Só que quando a gente voltou e imprimiu mais essa confirmação, que era a confirmação que eu queria, o tempo que eu levei de fechar a conta demo e entrar na minha conta da TopStep, da Trailbridge, me fez perder essa entrada melhor, que seria nesse candle. Eu entrei nesse candle. Foi tipo alguns segundos de delay, mas mesmo assim eu consegui pegar uma ótima entrada. Aí eu entrei aqui, tá vendo? Essa foi a minha entrada, exatamente aqui. Eu entrei a mercado mesmo. Estou abandonando bastante as entradas da Liquid, que tem várias vezes que eu já perdi vários movimentos porque eu fiquei esperando o preço tocar na minha loja. Então, simplesmente, eu entro ao mercado agora, eu acho mais, estou achando mais fácil, estou achando mais conveniente, porque quando eu estou muito convicto, é simplesmente entrar no mercado. A primeira coisa que eu vou pensar é já, antes, né, de entrar, onde é que vai ser o meu stop, é a primeira coisa que eu vou pensar. E aí, a partir disso, eu simplesmente entro e me submeto. Minha entrada foi aqui, meu stop inicial, tá? O stop inicial estava abaixo da low desse candle aqui, que seria o break nos termos gráficos menores. Esse candle aqui. Então foi uma ótima entrada. Acredito que eu consegui pegar praticamente a low do dia, ou pelo menos próximo à low do dia. Novamente, estou conseguindo ter noção onde essas regiões estão sendo formadas, né? Justamente pela ajuda dos conceitos dos quadrantes e dos primeiros famílias apresentados, nível opening gap, nível opening gaps. Pessoal, isso é muito importante, é fundamental. Não subestimem a capacidade desses PD arrays determinarem a low ou high do dia. Eu estou vendo na prática e vocês estão vendo também a partir das minhas explicações que é muito, muito real mesmo. Então, estudem isso, estudem, certo? Eu vou trazer isso também com mais detalhes. Maravilha. O preço começou a trabalhar. Percebam que eu não fecho o meu stop no 0 a 0, o meu stop estava aqui, ou a minha entrada estava aqui, certo?
vou marcar uma linha aqui para vocês verem como foi a minha condução. Essa foi a minha entrada. E eu tenho um protocolo, eu estou seguindo, na verdade, um protocolo agora de condução de stop. Como é feita essa condução? É muito simples, certo? Enquanto o preço, pessoal, não criar uma estrutura e romper, quebrar essa estrutura, o meu stop vai permanecer exatamente onde ele inicialmente estava, certo? Porque há a possibilidade do preço voltar na sua entrada. Vocês viram lá em execuções anteriores minhas de que eu movi o stop muito cedo e isso me fez aprender. Percebam a importância do aprendizado, a importância de tomar stop, a importância de fazer jornais, se logar, né? Colocar isso por escrito, como você fez, porque isso é aprendizado. É aprendizado. Eu teria tomado um stop aqui se eu percebesse o preço esticando e fechando o meu stop no 0 a 0. É imprudente, não pode. Certo? Você tem que ter um protocolo de condução. Que protocolo seria esse? Olha, é muito simples. Meu stop inicialmente estava aqui, o preço começou a esticar na minha entrada e criou uma short-term high, certo? Uma máxima de curto prazo relativamente inferior a essa. Então está muito claro de que quando o preço se afasta da região que eu tinha esperado que fosse, que tivesse esse tipo de reação, se o preço fizer retracement a partir dessa short-term high, ele tem completa condição de visitar os fair value gaps que foram criados. Então, é completamente imprudente você fechar o seu stop no 0 a 0 já, porque o preço pode voltar no fair value gap que você entrou. Então, essa short-term high é o seu ponto primordial de condução de stop, caso ela seja quebrada. Então, para você mover stop, você precisa primeiro o preço se afastar, né, da sua entrada. Ele pode fazer uma retração na sua entrada, no PGRA que você entrou, on the block, break, value, tanto faz. E você só vai mover o seu stop quando essa short-term high for quebrada. Porque isso vai estar te informando que o preço terminou de fazer o delivery ou redelivery. Que ele poderia criar essa short-term high, subir, voltar novamente, voltar, acumular no seu PGRA e depois esticar. Então, quando essa short-term high é finalmente quebrada, aí sim você move o seu stop. Então, eu só movi meu stop quando essa short-term high foi quebrada. Quebrou, maravilha, movi meu stop para abaixo do consequente encroachment desse pavio e simplesmente aguardei. Certo? Aguardei, o preço quebrou essa high, o meu alvo final estava exatamente aqui. Por quê? Porque tinha uma região de confluência e eu não queria demandar que o preço capturasse tudo, só queria que o preço capturasse a high que foi criada às 9h30, que estava em confluência com o consequente encroachment do Open Range Gap. Se você traçar aqui o Regular Filling Hours, você vai ver. Era exatamente o que eu queria, que o preço preenchesse minimamente ali 50% do Open Range Gap, capturando a high da abertura. Então, maravilha, setei o meu alvo e me submeti. Eu confiei no que eu analisei, me submeti. Perceba que eu não movi o meu stop, eu simplesmente deixei o meu stop na entrada, porque tinha condições do preço voltar, certo? Tinha condições do preço voltar. E de fato ele voltou, velho. De fato ele voltou. Mas olha como o preço respeita o upper quadrant. Tá vendo? O 25%, que é o quadrante superior do pavio diário, perfeitamente respeitado. Você está vendo o preço fechando abaixo do upper quadrant? Não. Então é exatamente o que você quer ver. Por isso que meu stop aqui embaixo estava safe. Ele estava abaixo de várias estruturas que poderiam segurar um movimento de retração para depois expansão, certo? Nós tínhamos fair value, nós tínhamos invertido, tudo isso exatamente isso aqui, ó, é um balance price range, porque você tem uma ineficiência comprada sendo sobreposta, sobrepondo uma ineficiência vendida. E olha como o preço busca lá embaixo, toca no order block daqui de baixo, tá vendo? O order block ordena o change in state of delivery, a mudança no estado de entrega, e o mercado começa a esticar com o corpo das velas todos fechando acima do upper quadrant. Então é exatamente isso que você quer ver, certo? Meu stop estava aqui e não saiu daqui até que o preço criasse estrutura e continuasse, certo? Então, se, por exemplo, pessoal,
eu tivesse com mais contratos, com certeza eu estaria com parciais aqui em cima, certo? E eu só moveria o meu stop para aqui em cima, caso o preço criasse estrutura, terminasse de buscar o nível de retração que ele quer, né? Ele vai buscar alguns peak arrays na retração, e quando ele quebrar essa estrutura, aí sim eu vou reposicionar o meu stop, certo? Essa é a condução ideal de stop. Maravilha? E outra coisa importante, na verdade, terminando, né? O preço simplesmente, de fato, ele buscou lá embaixo, ele ficou bem próximo de capturar, de tocar no meu alvo, né? Bem próximo, estava bem na raia da abertura. O preço ficou bem próximo, deu um pouquinho de aflição no momento, confesso, porque eu fico, caramba, um pontinho no mercado, mas eu mantive a confiança, porque tinha condições do mercado retrair. Tinha completas condições. E por isso eu não movi o meu stop, porque tinha completa condição do mercado retrair. Se olhar os 5 minutos, tá vendo? Você tem fair value, você tem inversion, então tem bastante PG array embaixo ainda para o mercado retrair, caso ele queira. Claro que hoje foi um dia de alta resistência. Você está vendo como o preço reluta para entregar na região que de fato ele queria entregar. Dias assim são difíceis de se executar e conduzir os stops, mas se bem feito, você consegue sim pegar o movimento, certo? Só que em dias de baixa resistência, você não iria ter nada disso daqui, dessas retrações. Você ia ver o mercado buscando, e muito provavelmente só nessa subida aqui, ó, o mercado ia fazer o IOFAC, Institutional Different View, ia continuar direto. Tudo isso daqui seria não precisaria fazer nada disso. Daqui mesmo ele já iria, certo? Então, acredito que o movimento principal eu já expliquei, só que tem outra coisa que eu acho que é importante. Percebam como foi o meu gerenciamento, certo? É muito importante isso porque faz parte, é fundamental, né, na vida do trader, é o gerenciamento. Percebam como eu não entrei pesado na segunda mão. Nessa última vez eu entrei com less risk, com metade do risco. Aqui eu tomei $130, certo? Nessas tentativas. E como $130 ainda era baixo, entre aspas, não era tão baixo, né? Mas eu ainda poderia tentar mais uma vez se eu tomasse ali um risco de no máximo uns $40, certo? Para eu ficar ainda abaixo da perda máxima de 200 que eu estou disposto a tomar. Então ainda tinha assim mais uma tentativa. Por isso que, por ainda ter mais uma tentativa, eu esperei ver se de fato o mercado tinha capacidade de buscar o primeiro fair value apresentado, porque nessa subida aqui eu não ia, de fato algum, capturar, pegar o movimento. Tive a paciência de esperar, se o mercado fosse daqui 100 mil, eu simplesmente ia aceitar o stop de hoje. Então, percebam como, qual a minha linha de raciocínio em termos de gerenciamento, tanto condução do trade como gerenciamento monetário, certo? Eu me preocupo sempre ao máximo de estancar ao máximo as minhas perdas. Minha preocupação número um está sendo perder o mínimo, o mínimo. O meu, a minha preocupação, a minha última preocupação são alvos. O quanto eu devo ganhar? A minha preocupação inicial, a coisa que mais me preocupa é quanto eu vou perder aqui nesse trade. Se eu tentar uma última vez, com quanto no máximo eu posso perder? Será que realmente vale a pena eu tentar mais uma vez? Tudo isso está passando na minha mente no momento do trade, ou pré-trade, né? Então é isso, pessoal. É isso que vocês têm que demandar de vocês, certo? Aceitar o risco é primordial, mas gerenciar isso é ter respeito ao risco, à conta que você tem, ao investimento que você está fazendo, também é fundamental. Respeitar isso, sabe? Você levar isso como de fato um negócio, sua empresa. Beleza?
Prioridade número um de qualquer empresa é preservar capital, não perder dinheiro. Show? Então é isso, pessoal. Acredito que eu tenha falado tudo o que eu queria. O mercado entregou perfeitamente, né? Direto na liquidez que eu havia analisado previamente. Não foi exatamente do jeito que eu queria que fosse, mas entregou. É o que importa. Eu consegui monetizar e fechar o meu dia no break-even. Não demandei que eu saísse produtivo, não demandei que eu simplesmente lucrasse bastante nesse movimento de alta. Eu apenas fiquei satisfeito em sair no 0 a 0, em suprir, né? Cobrir os meus stops anteriores. Isso me satisfaz muito, muito. Vou sair daqui muito satisfeito, vou seguir o meu dia muito satisfeito com o meu desempenho e acredito eu que são esses pequenos detalhes que fazem você começar a enxergar as coisas de outra perspectiva, enxergar as coisas como uma bola de neve, sabe? De pouquinho em pouquinho, de bons hábitos em bons hábitos, pequenos bons hábitos em pequenos bons hábitos, isso vai se tornando algo cada vez maior lá no futuro, certo? Que é você respeitar o risco, sempre pensar primeiro em preservar capital, certo? Lucro é a consequência, a última consequência do seu trade. Tudo isso vai te levando a criar o seu eu principal, o seu eu majestoso lá na frente. Eu acredito que eu realmente estou no caminho certo para isso. Não estou aqui para impressionar ninguém. Vocês observam que eu estou aqui em movimentos bem específicos, eu não estou em qualquer movimento, não estou aqui querendo buscar fazer firula, tá ligado? Não, eu estou aqui único exclusivamente para fazer dinheiro, para melhorar a minha condição financeira, certo? E eu estou levando isso muito a sério. E eu realmente espero que eu seja um exemplo, um bom exemplo para vocês também levarem isso dessa mesma forma. Porque o seu objetivo dentro do mercado não é impressionar ninguém. O seu motivo de entrar no trade, de apertar o botão, comprar ou vender, o objetivo final, né, não é impressionar, mostrar esse trade para ninguém. É fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Esse é o seu objetivo final, certo? É o fundamental. Então você vê que aqui eu não estou metendo um bocado de dinheiro, eu não estou fazendo trade todo dia, eu estou sempre buscando as melhores oportunidades que eu julgo ser, certo? Gerenciando o risco da melhor forma possível, tendo o mínimo de risco possível. Está sendo um processo demorado, tá? Mas para que querer a parada agora se você já determinou que isso vai dar certo? O trading é longo prazo. A gente vai estar aqui operando daqui a 10, 15 anos na frente. Então, o que são meses, semanas para algo que vai durar anos? Tá ligado? Então, para que eu ficar querendo rushar o processo? Vai na manhã. Fechou? Então, acredito que já falei bastante. Novamente, estou me empolgando. Realmente espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, certo? Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Se de alguma forma você está achando esse conteúdo proveitoso para você e você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever e deixar um comentário aí para ver se de fato isso está sendo proveitoso. É uma forma de vocês comentarem comigo isso, certo? Toda honra e glória sempre para o nosso Senhor. Ele sabe de tudo. Ele está nesse processo desde o começo, desde o primórdio. Ele está comigo, com certeza está com vocês, certo? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.